E aí, galera do sétimo ano, hoje nós vamos iniciar o conteúdo a respeito da expansão marítima e comercial. Só que a gente vai fazer diferente daquilo que tu já viu no quarto e quinto ano. A gente não vai trabalhar as rotas que os navegadores passaram. A gente vai trabalhar dois momentos, tá? No primeiro momento a gente vai falar sobre a ciência e a precisão de navegar. Como foi que a evolução científica e o estudo das caravelas, o descobrimento das novas formas e técnicas de navegação ajudaram as pessoas a se lançar ao mar. Na próxima, a gente vai estar vendo um pouco sobre o cotidiano das navegações, onde a gente vai abordar o dia a dia dessas pessoas que se lançaram ao mar, ok? Sem muito rodeio, vamos lá para a aula que hoje a gente vai falar sobre as caravelas. Tá? Nos anos de 1200, 1300, as especiarias eram vendidas pelo mar Mediterrâneo lá na Itália, as cidades de Gênova e Veneza. A partir dos 1300, quando vem a peste negra em alta escala, matando um terço da população, quando as guerras ficam mais nítidas, quando a fome é avassaladora, as pessoas começam a buscar recursos em outros lugares. Nos anos de 1400 e 1500, vai ser quando as pessoas vão expandir os muros para além da Europa. As pessoas vão se lançar ao mar, as pessoas vão procurar outras rotas comerciais. Então, a expansão marítima comercial, ela não acontece da noite para o dia. Ela é um longo processo que envolve pelo menos 4 séculos. Principalmente os anos 1400 e 1500, que é quando as pessoas vão se lançar para além do oceano. Professora, por que demorou tanto tempo assim para o pessoal pegar um barco e atravessar o oceano? Tinha muitos problemas em navegar, galera. Navegar não era uma coisa tão fácil no período. E a gente vai ver, inclusive, que uma das situações que facilitou muito foi a invenção da caravela, tá? Que a nossa atividade dessa semana vai ser sobre isso. Para a gente trabalhar a atividade sobre as caravelas, eu vou estar abordando com vocês trechos do vídeo Como eram as caravelas, as naus e os juncos. Esse vídeo original está disponível no canal História e Tu. Vou deixar o link lá embaixo também para vocês, tá? E aqui, apesar do vídeo ser de 14 minutos, eu editei somente algumas partes que pra gente é necessário. Ok? Então, bora lá para tu conseguir fazer a atividade. Vamos entender o conteúdo. Todo o aporte dos antigos havia passado aos povos do Mediterrâneo, ao longo dos séculos, através de incursões e invasões. Um longo caminho seria percorrido, desde então, até que surgisse uma embarcação capaz de navegar longas distâncias, impulsionada exclusivamente pelo vento, que era a caravela. As galeras romanas evoluíram lentamente, dando origem à galé, navio utilizado na guerra e no comércio, pelos mais diferentes povos da Europa, até o século XVIII. Era impulsionada por velas ao navegar distâncias maiores e por remos quando em combate. As primeiras tentativas de eliminar a necessidade de remos originaram no período da Reconquista, embarcações portuguesas semelhantes às barcas e barinéis, que mais tarde inspirariam a famosa caravela. As barcas eram navios de grande elevação acima da água, inspirados em modelos da Europa setentrional, servindo simultaneamente como embarcações de carga e transporte. Os barinéis eram navios à vela, bem maiores que as barcas, embora com elevação maior, possuindo 2 mastros de velas redondas, de inspiração mourisca ou italiana. Como navios de porte mais avantajado, substituíram satisfatoriamente as barcas nas primeiras explorações efetuadas em mares bravos. Entretanto, foi em uma barca que Gil Eanes dobrou o Cabo Bojador, em 1434. As barcas e barinéis não ultrapassavam 30 tonéis, que era a medida de peso da época. No caso, 1 tonel equivalia a 790 quilos, ou seja, a capacidade de carga era de 23,7 toneladas. Assim como outros navios de pequeno porte, ainda faziam uso ocasional de remos em manobras costeiras e na navegação fluvial, mas não tinham orifícios no casco para dar lugar aos remos. Pela altura da primeira metade do século XV, surgiu a caravela. Segundo alguns historiadores,
ela teria aparecido antes, já no século XIII. Pode-se dizer que o novo tipo de barco era uma mistura de galés e suas variações, barcas, barinéis e embarcações de origem moura. Estudiosos da arqueologia naval acreditam que a palavra caravela deriva do vocábulo grego carabos, que é escaravelho, modo como os marinheiros da antiguidade chamavam as pequenas embarcações, feitas de vimes e forradas de couro, que eram utilizadas pelos ibéricos. Outros dizem que a caravela deriva do termo caravo, embarcação moura de vela latina, associado ao sufixo ela, indicando que a caravela seria um caravo menor. A grande inovação apresentada pelo desenvolvimento da caravela consistia na capacidade do barco de navegar à bolina, ou seja, com vento incidente lateralmente, percorrendo o mar em singraduras, zigue-zagues sucessivos para um lado e outro, o que permitia realizar manobras rápidas e ágeis e navegar tanto em alto mar como por via fluvial. O aparelho passou a ter mais 1 ou 2 mastros. As caravelas navegavam em média a 7 nós de velocidade, o equivalente a 13 km por hora. Por essas características, fica fácil entender por que a caravela foi largamente utilizada nas viagens de exploração, porém, tinha pouca capacidade de transporte de carga, entre 30 a 180 tonéis, ou entre 23,7 toneladas e 142 toneladas. A necessidade do armazenamento de víveres para as longas travessias demonstrou que a caravela era imprópria para as viagens no trajeto da Índia, mas ela era ideal para a rota do Brasil. Ela tinha, sobretudo, no caso da caravela redonda ou da caravela armada, uma capacidade de transporte superior à da caravela latina, também chamada caravela dos descobrimentos, embora inferior às embarcações que seriam desenvolvidas posteriormente, como a nau. E de novo, sem piadinhas, tá pessoal? Independente da tonelagem, as caravelas exigiam uma tripulação reduzida, cerca de 20 homens, e não requeriam grandes quantidades de mantimentos. Foram usadas para além das viagens de exploração, no transporte de mercadorias e na navegação de cabotagem, até serem substituídas por embarcações mais avançadas. A indústria naval portuguesa desenvolveu também a nau, embarcação mais pesada, com maior capacidade de carga e número de canhões, contudo, mais lenta que a caravela. Ela foi utilizada pela primeira vez na viagem de Vasco da Gama à Índia, em 1497. As naus chegavam a ter entre 120 e 1.000 tonéis, equivalente a 94,8 toneladas e 790 toneladas. Isso no início do século XVI. Na metade desse século, sua capacidade com casco reforçado era de 2.000 tonéis. Alguns cronistas da época gabavam-se de ser tão forte o casco de uma nau que a artilharia inimiga não poderia passar pela madeira. Eram capacitadas para autodefesa e podiam transportar víveres e carga, soldados e passageiros. A tripulação poderia chegar a 120 marujos, comportando até 900 pessoas. A nau Madre de Deus foi o maior navio do mundo no seu tempo, deslocando 1.600 toneladas, 900 das quais em carga. Construída na Ribeira das Naus, em Lisboa, em 1589, para a carreira da Índia, tinha 50 metros de comprimento e 14,5 metros de largura. Dispunha de 7 convéses e 32 canhões, entre outras armas, empregando uma tripulação de 600 a 700 homens. Em agosto de 1592, carregada de valiosíssimas mercadorias, de regresso a Lisboa na sua segunda viagem à Índia, foi atacada e capturada por uma frota inglesa de 6 navios ao longo dos Açores. A Madre de Deus constituiu um dos maiores saques da história. Dada a quantidade de equipagem necessária às manobras marítimas, as naus se mostraram ideais para a rota da Índia e acabaram adquirindo a função dupla, navio de transporte e embarcação militar. Diante do volume financeiro e dos recursos necessários à sua construção, a nau raramente foi utilizada por particulares, assumindo caracteristicamente uma conotação estatal, constituindo propriedade do rei de Portugal. Havia navios portugueses para 3 finalidades básicas, independentes ou somadas: exploração, marinha de guerra e comércio e transporte, de gente ou mercadoria. Em cada uma delas, a população embarcada variava de acordo com o tipo de navio.